Rafael Pestana. O Rafael, ele é fundador da Sense Invest, uma empresa ali especializada em consultoria financeira pessoal, com atuação há 6 anos, ajudando ali pessoas e família a organizar as suas finanças e tomarem ali as melhores decisões mais inteligentes para o seu patrimônio. O Rafael também, ele mora em Pinhalzinho, interior de São Paulo, e possui uma trajetória profissional bastante interessante. Antes de atuar no mercado financeiro, foi gestor de fábricas multinacionais dos setores alimentícios, trabalhando em empresas coreanas e americanas. Sua formação também, ela chama ali a atenção, pois ele é graduado em Química pela Universidade EM, eu só não sei, mas tudo bem. Depois você fala qual é essa faculdade, o Rafael. Mestre em Química também nuclear pela USP e também ele possui uma MBA em Gestão de Negócio pela USP também. Ele é analista de investimento profissional e também tem o certificado pela IPMEC. Uma curiosidade que poucos sabem sobre ele é que ele trabalhou com pesquisas científicas em forense nuclear, participando ali de estudo voltado para a identificação de usos de materiais nucleares. E para equilibrar tanta ciência na vida dele, na adolescência ele também tocava em uma banda de pagode. Agora, na vida pessoal, o Rafael ele é noivo da Lara, com quem ele casará em agosto. Desde já, meus parabéns. Mora em uma chácara ao lado de suas duas cachorrinhas, Tite e Pequena, e tem como paixão a natureza. Importante, a frase que inspira o Rafael é: planejar é trazer o futuro para o presente para que você possa fazer algo a respeito agora. Então, é com você, Rafael. Boa palestra. Muito obrigado, Josué, pela introdução aí. Então, vamos lá, pessoal. Pode passar, por favor. Aqui são alguns registros aqui do meu CPF, que o Josué introduziu, né? A minha noiva Lara, a pequena, a Tite ali, as princesas aqui de casa, minha mãe, meu pai, né? Uma das coisas que eu gosto bastante é passar bastante nervoso, né? Com o meu time de coração, o Corinthians ali. Então, para relaxar um pouco do estresse que o Corinthians me traz, eu gosto muito de estar na natureza, né? Então, visitar rios, lagos, montanhas. Então, esse é um passatempo agradável. Então, pessoal, dando a introdução aqui, este senhor chamado de Franco Modigliani, ele é ganhador de Prêmio Nobel de Economia de 1985. E ele trouxe uma teoria chamada Teoria do Ciclo da Vida. De forma didática aqui, por favor, passar. De forma didática, eu quero trazer essa teoria, explicando que nós temos dois grandes grupos, primeiramente, da nossa vida financeira, tá? A primeira etapa é a parte de crescimento patrimonial, onde a gente utiliza o nosso esforço, a nossa força de trabalho para gerar renda, né? E aí o Franklin diz que neste momento da vida a gente precisa priorizar algumas coisas, que são definir nossos objetivos de vida, né, nossos objetivos financeiros, poupar, investir, assumir riscos, se proteger, com a nossa amiga Patrícia também, a próxima palestrante, né? E construir patrimônio, para que no nosso segundo momento de vida, que é um momento de usufruto patrimonial, a gente tenha um patrimônio suficiente para gerar renda para a gente, tá? Então é momento da gente enfatizar outras coisas, que é aproveitar a vida com muito mais intensidade, com muito mais tranquilidade, que é esse o objetivo, né? Fazer trabalho voluntário para quem gostaria, diminuir o ritmo de trabalho ou até parar de trabalhar, tá bom? E aí, para que sustente esse patrimônio, esse crescimento patrimonial, a gente precisa ter um bom planejamento financeiro, né? E um bom planejamento financeiro, ele envolve a sustentação por alguns objetivos, né? Que são eles: organização financeira e definição desses objetivos financeiros, trazer segurança e proteção financeira, investimentos e aposentadoria, e, no último momento, a parte de aquisições e alavancagem patrimonial. Para a gente iniciar essa ideia de planejamento, o princípio é a gente entender o que que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? O que que a gente gostaria de ter financeiramente. Então, quais são os meus projetos de vida? E aí eu vou fazer uma parte mais prática aqui com vocês, de como a gente trazer isso para algo objetivo.
Então, fazer uma lista realmente de quais são esses objetivos financeiros que eu quero conquistar, entender qual é o prazo, então, quando eu gostaria de ter esse objetivo concluído, né? Qual que é o volume de dinheiro necessário para isso, e também prioridade. Então, com essas três variáveis, a gente vai transformar isso num aporte mensal, então, num valor mensal que a gente precisa ali investir. E aí a gente vai olhar para o nosso orçamento e encaixar esse aporte mensal, porque é dessa forma que a gente vai conquistar esse objetivo. E aí, ao longo do tempo, nós vamos acompanhar o progresso, se nós estamos no caminho certo, e tomar alguma decisão se caso não esteja. E que é muito importante, pessoal, manter o foco, a constância e lembrar por que que a gente faz isso. Por que que a gente economiza todos os meses? Porque a gente tem um propósito. Qual que é esse propósito? Então, trazer essa reflexão, ela é muito importante também. E eu gosto de trazer esses objetivos numa separação em caixinhas, tá bom? Então, a gente vai organizar os nossos objetivos de curto prazo. Passa, por favor. Que o primeiro objetivo que todo mundo deveria ter, reserva de emergência, objetivo de curto prazo, né? Nós precisaríamos ter também a nossa caixinha de projetos de curto prazo, projetos de longo prazo e também a maior caixa de todas, que é a parte da independência financeira, que é o final daquela curva de patrimônio que eu comentei com vocês. Pessoal, isso é importante porque a caixinha, ou seja, nossos investimentos para reserva de emergência, eles não podem ou não deveriam, tá, ser utilizados para comprar um carro, para dar entrada numa casa, porque é ela que vai trazer a segurança para você, a tranquilidade financeira. Então, por isso das caixinhas, segregar os investimentos, compor projetos de vida. Trazendo então a teoria do ciclo da vida com as caixinhas, ficaria algo parecido com isso. E aí a gente entendeu que a gente tem que olhar para os nossos objetivos, né, e transformar num aporte mensal, né, e inserir isso dentro do nosso orçamento. Então existe uma regrinha básica aqui para ser seguida, que não provavelmente não vai servir para todo mundo, mas é um benchmark ali, tá? Que é a regrinha do 50-30-20. Ou seja, no máximo do meu orçamento, 50% deveria ir para os gastos fixos, no máximo 30% para os gastos variáveis, né? E no mínimo 20% do nosso faturamento e para os nossos investimentos, para os nossos projetos de vida. Trazendo isso de uma forma monetária aqui, então, por um exemplo de um orçamento de R$ 10.000, R$ 2.000 deveria ser destinado para os investimentos de nossos projetos de vida. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, fazer uma reflexão com vocês aí. Quem nasceu na década de 90 para trás, com certeza lembra de vários desses momentos aqui da vida, né? E todos eles têm um ponto em comum, né? Faz 26 anos que eles aconteceram, né? Então, imagina se a gente olhar para esses 26 anos e aportar, no nosso exemplo ali, os R$ 2.000 por mês para nossos objetivos de vida. Veja que nós poderíamos alcançar 2,8 milhões de patrimônio. E o que é o mais interessante, pessoal, apenas 23% desse patrimônio foi o esforço que vocês tiveram, que nós tivemos, que são os R$ 2.000 por mês. Os outros 77% vieram do que a gente chama de juros compostos, né? A oitava maravilha do mundo ali, que a gente pode chamar de efeito bola de neve, né? Que é um crescimento exponencial e não linear. Isso faz toda a diferença quando a gente fala de investimentos. E eu gostaria de falar isso também. Independente de qualquer coisa, pessoal, o tempo vai passar. E aí, o que que você quer ter daqui a 26 anos? Ou seja, o que que você quer ser daqui a 26 hoje? O que que você gostaria de buscar? Essa frase representa muito disso, né? As decisões que a gente toma hoje, ela vai ecoar pela eternidade. Então, essa é a minha palavra. Contem comigo para um belo planejamento financeiro dedicado para vocês aí conquistarem seus objetivos financeiros. Excelente. Parabéns, Rafael. Parabéns pela sua palestra. Palestra sensacional, incrível. Queria saber de você, ô Rafael. Me fala aí em 30 segundos, por que o BNI para você? Josué, o BNI, eu vou trazer uma visão um pouco diferente, né, sobre a perspectiva do meu cliente. O BNI, ele consegue agregar ao meu trabalho um ecossistema de soluções que eu não consigo entregar. Então, eu consigo levar isso para o meu cliente também, outras soluções financeiras, fora do ramo das finanças, como advogados, e tudo aquilo que meu cliente precisa, que ele sempre me encontra para
pedir soluções, tá? Então, o BNI me ajuda muito nisso também.